todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 10 até o 12. E destacamos o versículo 10, que diz assim: Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre este assunto. O tema de hoje é as respostas de Deus. O assunto que eles estavam discutindo e Jesus estava afirmando era sobre o divórcio. Era um homem falar para a esposa ela ir embora ou abandonar a esposa. E, quem sabe, a esposa falar para o marido, vai embora, ou abandonar o marido. E ambos começarem um novo relacionamento. E aí nós olhamos que naquela época isso era bem comum acontecer. E a gente acha que isso é só dos nossos dias. E Jesus, ele reafirma a questão da união do matrimônio, dizendo que um homem não pode mandar sua esposa embora e aí começar outro relacionamento. Isso é adultério. Assim também a mulher não pode mandar o marido embora e começar outro relacionamento, isso é adultério. Tá, e como é que fica a situação das congregações? Porque praticamente é impossível achar numa congregação que não haja divorciados, desquitados. E aí, como tratar do assunto? A primeira resposta que nós temos que dar é: a palavra de Jesus Cristo é verdadeira, sim. E esta palavra nós vamos aceitá-la até o fim da vida. É assim que funciona. O relacionamento de um casal é para começar uma vez e não terminar. Terminar, sim, com a morte, mais nada do que isso. Não pode se fazer divórcios por aí. E a segunda afirmação é que cada caso é um caso. Nós não podemos pegar e falar que todos os divorciados estão no pecado, vivendo no pecado. Claro que não. Nós temos que estudar cada caso de forma particular. Então não tem como eu falar como pastor ou alguém falar por aí algo ou algum assunto de forma genérica e colocar todos no inferno, quem sabe até. Não, cada assunto é um assunto particular e deve ser entendido assim porque ninguém sabe o que aconteceu nas quatro paredes de uma casa. Ninguém sabe o que aconteceu naquele casamento, naquele relacionamento. Se aconteceram violências ou aconteceram coisas que nós não podemos relacionar ou falar até aqui, nesse momento, ou aconteceu algum adultério, prostituição ou coisa semelhante. Nós não podemos falar isso porque temos que conhecer cada assunto e assim nós podemos tomar uma decisão. Mas Jesus quis deixar de forma bem clara que a resposta de Deus para essa pergunta, que era de forma genérica, é assim: que o homem e a mulher, eles se casam e eles vivem juntos no casamento, se respeitando, é claro, um ao outro, até que a morte os separa. As respostas de Deus nem sempre agradam o ser humano. Hoje em dia tem leis do Estado que permitem fazer uma montoeira de coisas, todas, quem sabe, até pecado contra o Senhor, mas é permitido por lei do Estado. E nós, como cristãos, não vamos cair nessa. Só porque o Estado permite algumas coisas, nós então vamos dizer que hoje em dia é diferente. Hoje em dia as coisas não são assim como eram antigamente. E não é a lei de Deus que está em primeiro lugar, mas a convivência, a lei dos homens que aparece em primeiro lugar. É claro que não é. As respostas de Deus sempre são a mesma. O pecado é pecado sempre. E o perdão de Deus é perdão sempre. O pecado está em nossos dias e nós o pecamos, nós cometemos o pecado todo dia. Não tem uma pessoa que pode se dizer santa, perfeita.
Todos nós somos pecadores. Ou é nessa questão que Jesus está falando sobre a questão do adultério, do divórcio, ou é outra coisa, a mentira, o engano, o roubo? E tem tantas coisas que poderíamos aqui falar. O pecado sempre é pecado perante o Senhor. Mas também, por outro lado, Deus está pronto para perdoar quem cometeu o pecado. Se há arrependimento verdadeiro e pedido de perdão através de Cristo, todos têm perdão. Quem cometeu adultério tem perdão. Quem está divorciado tem perdão. Quem mentiu tem perdão. Quem roubou tem perdão. Quem pensou a maldade ou fez algo que vai contra os mandamentos do Senhor tem perdão. E esse é o ponto alto dessa história que Jesus está falando. Existem coisas que estão fazendo por aí que são pecados, mas Deus oferece o perdão. E nós podemos nos fixar nisso, de toda a alma e conhecimento, que somos pecadores por estes ou aqueles pecados, mas que todos os dias, ao virmos diante do Senhor arrependidos pedindo o perdão, nós temos o perdão. Porque Jesus já pagou estes nossos pecados todos na cruz do Calvário. E quem pede o perdão, tem perdão garantido. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, como é bom saber que nós temos perdão. O Senhor conhece os nossos procedimentos, sabe das nossas atitudes e agimos bem longe da tua santa lei, contrariamente ao que o Senhor pede para nós. Por isso te dizemos: perdão, Senhor, perdoe-nos em nome de Jesus. Amém.